Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os principais biomas brasileiros. Mas antes de falar disso, a gente vai ver um pouquinho da definição do que é um bioma e quais são as características e o que é que está relacionado para um bioma ser caracterizado. Então, um bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos de fauna e da flora interagindo entre si, interagindo também com o meio ambiente, com o meio físico, como é o caso da água e do solo. Então, são fatores que influenciam na composição de um bioma: o solo, o clima, a localização, a altitude e a luminosidade, que são fatores considerados como fatores não vivos. Então, o mundo ele é caracterizado por diversos biomas. Então, os principais deles, a gente vê aqui, deixa eu colocar o laser, as florestas tropicais, no qual a gente encontra aqui no Brasil, encontra também em outros continentes. A gente tem a savana. Então, veja que alguns tem tanto no Brasil como em outras regiões do mundo. A gente tem os desertos, que estão bem mais localizados nos trópicos, em cima das linhas dos trópicos. A gente tem aqui, deixa eu ver, os desertos absolutos, que normalmente são os desertos onde só existem ou gelo, ou rocha, ou areia, então a gente consegue ver isso aqui também em alguns polos. A gente tem as florestas temperadas, que é onde a gente consegue ver as estações do ano bem definidas, entre outras. Só que quando a gente fala do Brasil, a gente tem os biomas um pouco bem mais definidos. E isso também cobre não só o Brasil, mas também outros países que estão próximos. Então, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia não está só no Brasil, mas a gente tem uma grande quantidade no Brasil que depois a gente vai ver qual é mais ou menos a área no qual ela é coberta. Então aqui a gente consegue identificar a Amazônia, a gente consegue identificar aqui o Cerrado, a Caatinga, a gente tem aqui o Pantanal, a Mata Atlântica e a gente tem a Pampa. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um dela e algumas características desses biomas separadamente. E também nós vamos conseguir identificar algumas características como a fauna e a flora dessa região. Então, começando pela floresta amazônica, a floresta amazônica ela é o maior bioma do mundo. É possível encontrar a floresta amazônica em 9 países, como a Bolívia, Colômbia, Venezuela e o Brasil, entre esses 9. Ela é o maior bioma do Brasil, ela está distribuída entre 9 estados e ela tem aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é uma floresta fechada e densa, sempre verde, possui árvores de tamanhos variados e apresenta uma chuva constante. Então, sempre tem chuva nessa região. Então, entre os animais típicos dessa região, a gente tem aí o galo da serra, a gente tem, que é esse aqui. A gente vai ter o... Deixa eu ver se eu lembro. O bagre, isso. Então, a gente tem o galo da serra e o bagre. Então, são animais que não são da nossa região, então não é muito do cotidiano da gente para a gente lembrar esses termos, esses nomes desses animais, já que eles são bem característicos e vocês veem que eles têm uma grande diversidade. Então a gente vê aqui, ó, são animais diversos que a gente não encontra aqui na nossa região. Na fauna, ou melhor, aquela era a fauna, na flora, a gente tem aqui como exemplo a Vitória régia, que é característica de ambientes com muita umidade, como é o caso da Amazônia. E a gente também tem a seringueira, que é a fonte do látex que produz a borracha. Quando a gente chega no Cerrado, o Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, ele comporta 25% do território nacional, ou seja, 25% do Brasil é Cerrado. É um bioma brasileiro que mais sofre com a expansão da agropecuária. Então, o Cerrado é um ambiente no qual é muito explorado para a produção agrícola e pecuária no Brasil. Então, esse bioma está tem sido bastante explorado, então tem perdido bastante seu território para essa questão, para comportar questões econômicas, que é esse investimento na agricultura e na pecuária. Então, entre as espécies que são encontradas aí no Cerrado, a gente tem a ema, a gente tem o lobo-guará, e entre as plantas a gente tem o pequizeiro, que é a planta que dá origem ao pequi, que é essa fruta aqui. Sim, e a gente também tem deixa eu ver o nome dessa planta. Sim, o buriti. Então a gente tem o pé de buriti, que é esse daqui,
que ele produz essa fruta e que essa fruta, melhor, essa árvore, o pé de buriti, ele é basicamente totalmente utilizado. Então, não só a fruta, mas as folhas, o seu tronco, o seu caule, ele é utilizado para o comércio, principalmente para a produção de alguns materiais, certo? A gente tem a Caatinga, que é a região na qual, o bioma na qual a gente está inserido aqui da nossa cidade. Então, é uma mata branca. Então, branca porque ela não é verde, como muitos dos biomas encontrados no Brasil. Como é uma região muito árida, ela tem essa coloração meio acinzentada. Então, é chamada de mata branca. É o único bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, ele não é encontrado em outras regiões. Então, a gente tem algumas características que podem ser encontradas em outras regiões, mas a Caatinga só existe aqui no nosso país. Devastação equivalente ao da Amazônia, então a gente tem uma devastação também desse bioma equivalente ao do bioma da Amazônia. E a vegetação é uma vegetação adaptada a condições de aridez, então é uma vegetação que ela se adapta a essa característica da nossa região, que é de um período longo de seca. Então, vocês veem essa região aqui, quando ela começa a apresentar uma pequena quantidade de umidade, ela já começa a mudar suas características. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa imagem que ela remete a mesma região em períodos diferentes. Então, aqui a gente tem um período mais seco e aqui um período com maior umidade. Então a gente vê essa grande adaptação. Então a gente normalmente passa por essas regiões e a gente pensa que as plantas estão mortas, mas na verdade não. Isso é uma forma de adaptação dessas plantas. Então, entre a fauna dessa região, dessa nossa região, a gente tem aqui esse calango, que é chamado, seu nome é chamado de preguiça de chifre. A gente vai ter aqui um dos representantes da flora, a nossa palma, certo? E também a gente tem como uma fruta típica da nossa região a siriguela. Passando para o próximo bioma, a gente tem o Pantanal. O Pantanal ele é a maior planície alagável do mundo. Então ele está presente no Brasil, no Paraguai, na Bolívia e possui influência dos biomas da Amazônia e da Mata Atlântica. E no período de seca, o seu período de seca e de chuva ele é bem definido, diferente de algumas regiões de outros biomas, no qual o período de chuva e de seca não é totalmente bem definido. O do Pantanal ele tem essa característica de o período de chuva e de seca ser sempre em um mesmo período. Então, entre os animais que são encontrados aí nessa região, a gente vai ter aí o jacaré, a gente vai ter o tuiuiu, dos animais no caso da fauna dessa região. E da flora a gente tem como representante aqui essa samambaia do Mato Grosso. Nas pampas, que é essa parte do bioma que fica lá no extremo sul do nosso país, ela está presente no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Uma das características dela é apresentar grandes áreas planas, estepes ou campos, e a vegetação rasteira e arbustiva é basicamente predominante nessa região. E existem poucas árvores, como é o caso das araucárias. Então, como representante aí da sua fauna, a gente tem o gato dos pampas. Então, o gato dos pampas, como também o capim dos pampas, são fauna e flora característicos dessa região, certo? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Foi basicamente para trazer essa introdução sobre esses biomas brasileiros e trazer as características, as principais características e alguns dos representantes que fazem parte desse ambiente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima aula.